Caros irmãos, em Jesus Cristo Nazareno, a paz de Deus com todos. Irmãos, esse áudio e vídeo, eu quero fazer aqui uma observação e uma consideração referente a um assunto que o nosso irmão Felisberto da Espanha, Deus deu uma guia para ele escrever referente a esse movimento que está havendo por esses dias, irmão, de muita gente mandando no WhatsApp aí, porque vai ter uma ala da festa mundana de fevereiro aí que vai estar com um véu na cabeça, então vamos lá, irmão. Irmãos, isso é complicado. Primeiro, eu quero deixar bem claro, o que eu tô gravando aqui, irmãos, não é para ofender ninguém e nem para atacar ninguém, mas sim, irmãos, é para que haja um despertamento no que, irmão? Nós não temos que focar em coisas que se apresentam para, ou seja, chamar atenção, porque veja a sua estratégia, mano. No dia de hoje nós temos a tecnologia que serve até como uma ferramenta para nos ajudar no caminho espiritual, como está aqui, ó, estamos usando tecnologia para gravar algo que vai levar uma clareza espiritual, uma demonstração, um conhecimento, um conselho para muitos, e muitos verdadeiramente bom, esse conselho vai gerar fruto em mim. Porém, se nós não soubermos usar a tecnologia, o próprio adversário salmo, ele está usando tecnologia hoje para fazer o povo desfocalizar do que é preciso e ficar focalizado, digamos assim, em coisas, ou seja, desnecessárias. Então, irmão, o que acontece? É só manifestar uma coisinha qualquer, porque é isso, porque é aquilo outro, porque não sei o que tem. Vamos entender. A parte da Bolívia é um caso à parte, porque ali envolve tudo uma obra de Deus. Quantas congregações não tem na Bolívia? Quando os irmãos de repente, se a cura apertar lá, não poderão ficar sem congregar, então criar um caso à parte. Agora, mas essa parte é porque uma ala do, vamos falar o rasgado, que uma ala do carnaval vai desfilar com o véu na cabeça, não sei o que tem, isso aqui, irmãos. Vamos entender uma coisa. Primeiro que isso é o mínimo dos mínimos perto do que vai vir por aí no dia da manhã. Porque no dia da manhã vai vir coisas pesadas que eu não posso nem falar, né, nesse áudio vídeo, porque uma vez que vai pro YouTube isso aqui, senão pessoas aí poderão ter acesso ao conteúdo e vai usar isso aqui contra mim em referente a alguma coisa que dentro da palavra eu usaria como represália. Só que é o seguinte, a Irmandade já entendeu o que eu tô falando, virão coisas aí no dia da manhã que entrarão no nosso meio, vai sentar no nosso meio, tendo o respaldo da lei para defender, porque a lei da terra ela não confere com a lei de Deus, e nós vamos ter que, ou seja, suportar. Santo acima da altura. Entendemos sim que em alguns casos Deus vai fulminar a certa cura para que alguns tenham temor. Opa, nós fomos brincar com Deus, aquele povo ali, e aconteceu isso, foram brincar lá, Deus fulminou, Deus apertou, vai ter movimento sim. Só que em outro lado nós vamos ter que engolir amargo e aceitar certas coisas altamente escandalosas que vão assentar entre nós e terem respaldo da lei. Se nós falar alguma coisa, a lei vai catar a gente. Então a Irmandade já entendeu o que eu estou citando aqui, não vou abrir para não me expor. Agora, irmão, vamos entender, irmãos, desde o princípio eu vou abordar alguns pontos, teria muito ponto para a gente falar na palavra, mas eu vou abordar uns poucos pontos para deixar bem claro, irmãos. Desde o princípio foi e sempre será. Irmãos, nem um objeto, nem uma matéria é santo por si mesmo. Existe o povo aí da idolatria que quando ele faz a viagem dele, que é, vamos falar rasgado, para a cidade famosa do Brasil, na rodovia Presidente Dutra, que todo mundo já conhece. Lá em Portugal tem uma cidade lá por nome de uma mulher lá que muita gente sabe que cidade eu estou citando. Não, porque aqui a rua é santa, porque a pedra aqui, diga assim, é santa, porque o tijolo, a igreja, irmão, o que é isso, irmão? Olha só, então, irmão, nós vamos abordar uns assuntos na Bíblia, para deixar claro uma coisa, irmão, que nós temos que ser prudentes. Estando na altura, irmão, e já vou adiantar sobre o véu e dentro de comprovar aqui, irmão. Ainda que lá nesse movimento que vai ter em fevereiro aí, tivesse algum véu que falasse assim, ó, para acabar de zombar desse povo aí, nós mandamos alguém lá, comprou um véu lá no fundo bíblico, lá na porta da igreja, lá, e nós tá usando aqui, irmão, seria de menos, sabe por quê? Porque véu é matéria. Véu é matéria e o que prevalece não é a matéria em si, mas prevalece a obediência e observância da palavra e para que aquilo está sendo usado. E a sinceridade do coração no que está utilizando a matéria. Então a santidade vindo da pureza de quem é puro dentro da palavra e dentro da graça, observando a palavra, a santidade passa para o material. Mas o material por si mesmo, vou dar um exemplo.
uma fábrica de instrumentos musicais. Fabrica lá o bombardão, o saxofone, o clarinete, fabrica lá, ou seja, o trompete, o flugelhorn, fabrica lá o bombardino, o violino, o violoncelo e não vão precisar falar todo o instrumento da orquestra. Irmãos, quanto desses instrumentos que foi fabricado por uma mesma mão, por uma mesma empresa, chega lá na loja? Quer dizer, o servo de Deus vai comprar um instrumento para ele tocar entre nós. Uma criatura vai comprar um instrumento, às vezes para ele tocar numa fanfarra, tocar aí numa banda da cidade, ou até numa banda do exército. O outro vai comprar um instrumento para tocar aí num conjunto musical que faz parte de um cantor tal, que vai dar o show mundano, isso aqui. Olha só, então, qual que é a diferença, irmão? Aí, não, então vou passar aí pra uma loja, opa, mas peraí, cuidado que, ó, ali na loja tem um trombone, e trombone é um instrumento santo, porque, não é nada disso, trombone não tem santidade nenhuma. O trombone do homem de Deus, que toca lá na orquestra, na santidade, na pureza e no amor e na espiritualidade, esse trombone santificado que é capaz de, como já ouvimos obra, de entrar ladrão numa casa, alguém pegar o instrumento, um ladrão pegar o instrumento, rapaz, isso aqui tá queimando minha mão, por quê? Porque a santidade que está no servo de Deus, pela sinceridade dele com Deus, observando a palavra, no zelo da doutrina, passou para aquele instrumento. Agora, uns mesmos 10 milhões de trombones tem no mundo, que está na mão do mundano aí, fazendo vontade do mundo, não tem valor nenhum. Então, o que santifica, ou seja, é o que vem pelo Espírito Santo de Deus, o que vem por Deus que está no homem, em que passa para aquilo que o homem nele está ligado. Então, irmãos, vamos entender isso. Então, o véu em si é uma matéria. Como o Deus da graça do nosso irmão Filiberto falar, e até alguns véus não citou, ele citou vários véus lá, véu de freira, tem véu de gancinho muçulmano, tem o véu das noivas, vamos falar, tem aquele véu que a Leia veio disfarçada, que quando o Santo da Altura Jacó tirou o véu, mas lá, bom, eu servi por Raquel, tu deu Leia, cumpre, depois eu cumpro mais 7 anos pela outra. Quer dizer, então, teve o véu do tempo que rasgou, que era onde o sacerdote se esconde. Então, tem vários véus, véu é uma matéria. Agora vai depender para que fim ele está sendo usado e a condição de quem você está utilizando e para quem está sendo usado. Aí que a sua muda de figura. Então, irmãos, Santo Doutor, como eu já disse, então se alguém pegasse um véu lá dentro da igreja, ó, esse véu aqui para acabar de escarnecer contra esse povo aí, eu não tiro, irmãos. Vamos entender, claro, com certeza, algum movimento aí é para fazer uma picuinha contra nós, isso com certeza. Agora, irmão, ainda que tivesse comprado parte desses véus lá dentro da igreja, irmão, independente, o véu é uma matéria, não tem sanidade. Então, quer dizer, por exemplo, lá na igreja, no bíblico, eu preciso de uma pasta urinária, eu posso lá comprar uma pasta, quer dizer que a pasta é sã, não, nada disso. A pasta é uma bolsa, no dia da manhã ela fica velha, não. Eu vou comprar uma outra nova, essa aqui eu vou usar aqui em casa para guardar uns documentos, ou vou, digamos assim, tem um cantinho, uma ferramenta em casa, eu vou colocar nessa pasta aqui velha, aí ficar lá guardando um ferramenta cheio de graça, então acabou, irmão. Então, essa é a linhagem da situação. Então, mas vamos conferir aqui na palavra para nós provar isso. Então, vamos falar o primeiro ponto aqui que Deus traz em frente, irmão, em que é referente a parte de quando Caim e Abel foram oferecer o holocausto ao Senhor. Então, vamos entender o holocausto. O que era santo ali? O que era santo não era o holocausto. O que era santo ali era, ou seja, o ritual de acordo aquilo que Deus tinha estabelecido. Porque se o holocausto, digamos assim, tivesse alguma coisa, não. Como Caim foi atrás levantou o holocausto, então eu vou ser obrigado, o céu vai ser obrigado a receber a oferta de Caim. Nada disso. Abel, ele apresentou a oferta dele na observância do ritual, que era a gordura do carneiro. O sangue espargido da gordura de carneiro. Então o Senhor recebeu o holocausto de Abel. Agora já Caim, ele não seguiu na observância do ritual de acordo. Ele colocou lá fruta, coisa que não tinha nada a ver, então foi negado o Santo da Altura, a oferta dele. Então o que prevaleceu? Ele não prevaleceu a matéria, o local sim. Prevaleceu a observância daquilo que era o requerimento de Deus. Então, por isso, a oferta de Abel foi aprovada, a de Caim reprovada. Vamos avançar aqui então, irmãos. Tanto assim na altura. Falar agora no livro de Samuel. Estamos aqui no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4,
onde diz: os filisteus vencem os israelitas. Então, irmãos, eu quero abordar o versículo 3 aqui, que diz assim: e tornando o povo a Israel, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão do nosso inimigo. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxera de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. Irmandade, pode ler esse capítulo 4 depois da integralidade, vocês vão ver. Levou-se a arca do concerto, os dois sacerdotes, que era filho do sacerdote Eli, que era o filho de Finé, que eram filhos de Belial, homens corruptos e pecador, homem de perversidade, estava ali. Não adiantou nada. Quer dizer, os filisteus venceram os israelitas, a arca ainda foi tomada, por quê? Porque o que Deus queria ver era a obediência e a santidade do sacerdote. O sacerdote não estava em condição. Então não prevaleceu, Deus nem sequer manifestou e acabou em nada. Antes a derrota foi grande. E depois, quando a arca estava lá na terra dos filisteus, lá ela causou aflição, por quê? Porque, ou seja, a arca, ou seja, a certa altura, o Senhor Deus era um símbolo diante de Deus e apresentado diante de uma situação lá que não podia prevalecer diante da arca, que era salvo erro, o Deus Dagon lá. Sim, era o Deus Dagon mesmo, que colocaram a arca lá de um Deus Dagon, então a casa caiu lá, pro lado desse ídolo Dagon lá, e pronto, acabou, entendeu? Então, até que depois mandaram a arca de retorno, ou seja, para Israel, ou seja, a Irmandade sabe bem essa parte, mas pode ler também, não precisa acrescentar muito. Então, mais uma vez, o que prevalece não é o material, prevalece a obediência para Deus. Deus aprovando a obediência, é onde Deus manifesta a virtude, e a virtude manifesta nos fatos, nas situações. Então, irmãos, vamos, ou seja, prosseguir aqui agora, e falar aqui de um outro ponto, em que, para a gente, ou seja, afirmar aqui essa situação. Então, temos aqui, irmãos, em São Mateus, no capítulo 23, ou seja, onde fala Jesus censura os escribas e fariseus. Então, vamos ver aqui, irmãos, o que diz aqui no versículo 16, do versículo 16 em diante, é uns 2 ou 3 versículos. Diz aqui no versículo 16: aí de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E qualquer que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Pronto. E nós estamos falando de templo, mas o irmão está falando aí que a matéria não tem nada a ver, mas está falando aí que o templo santifica. Sim, vamos entender bem. Aqui, verdadeiramente, estava falando do templo que Salomão levantou. Só que, irmãos, vamos entender, ou seja, uma coisa aqui muito interessante. O templo, ou seja, de si mesmo ele não faria nada, mas sim, digamos assim, essa santidade aqui, ou seja, haveria desde quando juntasse a congregação de Israel ali em unanimidade de fé, em sinceridade de coração, em temor e na comunhão, aí ia se gerar os fatos da santificação. E como prova disso aqui, irmãos, vamos ver o que então o apóstolo São Paulo pregou em Corinto, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, tanto o Senhor da altura, a partir do versículo 16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, irmãos, nós somos o templo de Deus, ou seja, que o Espírito Santo de Deus vive em nós. Então, automaticamente é assim, irmão. A partir do momento que nós andamos diante de Deus no temor da palavra, a santidade que está em nós, ela passa por uma roupa nossa.
ela passa, ou seja, para um objeto como o lenço de Paulo, onde ele não podia ir, o lenço dele faria libertação. A santidade passa por um instrumento, passa por um véu. Ué, um servo de Deus que morou aqui em Hortolândia contava uma obra de um servo de Deus que ele pegou um paletó e falou assim, irmão, esse paletó, esse terno que Deus te preparou, quando o irmão na simplicidade vestiu aquele paletó, Deus falou com a promessa. Por quê? Porque quem usou aquele paletó anteriormente andava na consagração de Deus, então a virtude estava no paletó. Então acabou, irmão. Então é assim, agora o que acontece? Tudo depende, agora, irmão, fora disso, estamos falando de terno aqui, ó. Quantos homens na terra usam terno? Juízes, doutores, advogados, políticos, quer dizer, tem alguma obra? Não, não tem. Agora, quando se trata de um servo de Deus, as coisas mudam de figura. Então, então é isso. Ou seja, da mesma forma, já voltando a falar do véu, irmãos. O véu na cabeça da serva de Deus está honrando a doutrina, na observância da palavra. E com certeza que também observa lá, não corte seus cabelos, não tem seu cabelo crescido. Com certeza vai haver virtude nesse véu e você estar havendo observa da palavra e assim por diante. Agora, irmão, pode pegar um monte de véu branco e colocar aí para pirraçar, querer escarnecer, irmão, é em vão. É em vão porque aí vamos entender, como se a graça de Deus colocar. Cuidado que é idolatria. O véu não é uma coisa santa. O véu, algum véu ou outro passa a ter santidade quando ele está na cabeça de uma mulher de Deus. Aí ele passa a ter uma santidade, como foi dito aqui. Um terno, digamos assim, num corpo de um homem de Deus que tem santidade e consagração, o terno recebe a virtude da santidade do homem de Deus. Então, os fatos estão bem claros aqui, mas é verdade, tá entendendo? Então, irmãos, dando continuidade aqui, vamos pegar outro ponto aqui. Então, falamos então de Estevão, né? Vamos falar então novamente que de templo. Então Estevão disse aqui, irmãos, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, no versículo Santo Assunto da Altura, 47 em diante. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés, que casa me edificarei do Senhor. Ou qual o lugar do meu repouso? Vamos ver só, a igreja. As congregações estão lá, por exemplo. Teve milagre? Não, para construir isso aqui nós não tinha condição. Deus foi um servo de Deus. Da última hora Deus parou o tijolo, parou isso aquilo. Deus tomou o coração até do empresário. Louvado seja Deus, tem milagre aí maravilhosos. Mas irmão, o tijolo é tijolo. Sabe quando tem santidade na igreja? Tem santidade quando o povo entra lá em reverência, em temor, unanimidade de fé e na comunhão. Fora disso, irmão, as igrejas uma hora dessa que está fechada aqui, ó. No Brasil são 1h e 13 minutos agora. Estou aqui na comunhão gravando esse áudio. Irmão, as igrejas estão fechadas. A parede, o tijolo, aquilo não tem santidade nenhuma. Então, a santidade está, ou seja, em Deus, que pelo seu Espírito manifesta no coração do sincero e santifica o sincero e o puro de coração, e aí o lugar passa a ter uma santidade momentânea. Agora, fora disso, irmã da entendendo? Então acabou, irmãos. Então é simples assim. Então, e para fechar esse assunto aqui, irmãos, eu ainda quero deixar mais claro ainda, ou seja, onde Deus me despertou, para estar gravando esse áudio aqui, até um pouco meio delicado para expressar, mas vai dar força para não expressar. Quando fala aqui, no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, onde diz aqui, a partir do versículo 13, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal do sacerdote. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheça Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e asseoriando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então vamos entender aqui, irmão. Tá aqui mais um ponto claro. Então porque Cristo Jesus é a referência de poder, e tinha um homem ali que era imitador de Cristo, que também tinha um bom marco de milagre, de sinal e prodígio de dom, que era Paulo.
por causa desses dois grandes personagens, ou seja, alguém quis fazer um movimento ali, como acabou de ser lido aqui, deu algum resultado? Não deu, irmão, porque quem quis fazer o movimento aqui estava fora da palavra, não estava na graça de Deus, não tinha uma consagração, não tinha nada, então não adianta. Então as coisas só vai ter um efeito quando estão dentro, enquadrados dentro da palavra que é doutrina, é santidade, é consagração. E dentro desse ponto aqui vem uma parte que Deus me despertou aqui ainda. Nós temos aí a igreja aí, que você não precisa nem falar que igreja que é, em que tem o costume aí porque a pessoa morreu, disse que a pessoa fez milagre, alguém de repente disse que estava passando por uma meditando com a pessoa, disse que alcançou um milagre e aí já virou santo. Santo daqui, santo dali, e a pessoa não faz uma oração a Deus, que dá orar para Bertão pedir a Deus. Então tá aqui, irmão. Quer dizer, ninguém serve de intercessão por ninguém. Cristo Jesus era o intercessor de Paulo, como é nosso intercessor. Agora aqui esse espírito que está aí hoje já quis manifestar aqui. Por quê? Esses filhos de servo aqui quiseram pegar, ou seja, Paulo como referência de intercessão. Então a coisa caiu por terra aí, e é o Espírito aí hoje. Não, o intercessor é Cristo, como diz a pregação, tudo que pediu meu Pai em meu nome, ele vos considerar. Enquanto isso, o nego está pedindo, muita gente está pedindo aí, ou seja, por isso, por aquilo, por aquele outro, então é mandado, entendeu? Então é isso, irmãos. Então tá aqui claro, irmãos, vamos, ou seja, parar com esse costume de tudo quanto é cuida, aquele alarme, aquele abalu, porque não sei o que tem, e viu aquilo que está acontecendo, irmãos, para com isso, vamos focar nos milagres, vamos focar nas obras, vamos focar, Senhor Deus, me mostra alguma coisa, me manda em missão, Senhor Deus, como diz daí naquele dia, Senhor Deus, envia eu, Senhor Deus, eu quero ver um milagre, quero ver uma obra, quero te servir, quero ser tomado, quero ser usado de ti, vamos focar no que é preciso, irmãos, é isso, quer dizer, como eu deixei claro desde o início, não estamos aqui para afetar ninguém, e nem para atacar ninguém, mas antes para redarguir o povo da simplicidade do erro. Porque essa ferramenta aqui, irmão, pela simplicidade do povo, o adversário tá achando o caminho para fazer o povo ficar parado em coisas necessárias e deixando de focar no principal. Então, irmãos, é isso que eu agradeço por aqui, por esse áudio aqui. Tentarei passar ele diretamente por WhatsApp. Caso não for possível, então vou transformar em vídeo, como foi dito no início, porque aí o vídeo, ou seja, suporta, ou seja, e aí até uma abrangência maior, tá entendendo? De todo jeito, como eu já falei, vou colocar no YouTube para ter uma abrangência maior, porque isso é uma coisa precisa. Então, irmãos, não vamos, ou seja, se escandalizar por coisa mínima, porque, irmãos, coisas muito mais elevadas virão por aí, irmão. Agora, mas são coisas que, se nós estamos em espírito, nós estamos num nível espiritual de consagração, nós nem sequer vamos a perceber, ou seja, é nós estando como não estando, nós vendo como se não estivéssemos vendo. Vou dar um exemplo para os irmãos. Irmãos, Sandra Altura, teve uma época na minha vida em que eu era muito observador dentro da igreja. E essa muita observação não era boa, porque depois você ia murmurando contra isso, você ia murmurando contra o irmão fraco, você ia murmurando contra aquele que errava, nisso daquele que sabe de uma coisa? O Senhor Deus me colocou num nível, sou pó e sim, não sou melhor do que ninguém, mas Deus me colocou num nível assim, irmãos, em que eu enxergo assim hoje, a igreja é o campo de selecionamento. Ali que Deus vai selecionar o escolhido, ele está muito chamado, e daí do chamado é tirar o escolhido. Então, irmão, se alguém quiser fazer coisa errada, andar de qualquer maneira, eu sei que eu já não tenho nada a ver, nem estou vendo, sabe por quê? Porque eu estou vendo, ou seja, na igreja, Senhor Deus, eu estou aqui, eu tenho que fazer minha parte na comunhão, ajudar o ministério que está atendendo, ajudar na comunhão para que as suas obras sejam realizadas aqui, acabou. Então, é isso. Então, acabou, irmão. Então, vamos, ou seja, buscar um nível, porque, irmão, coisa terrível vai vir. E se nós procurar chegar num nível de que é preciso, irmão, essas coisas jamais vão servir de escândalo para nós, jamais vai servir de embaraço. Agora, irmão, se nós não tomar cuidado, qualquer coisa aí tá embaraçando a gente, tá tomando nosso tempo, tomando nossa atenção, e o que deveria nós tem que elevar e focar a nossa atenção, nós estamos deixando de focar, irmã, tá entendendo? Então é isso, irmãos, tá aqui, 24 minutos já, não precisa você já falar muito, mas ficou claro, irmão, véu, púlpito, parede, tijolo, instrumento, tudo é matéria, porém, ligado a um homem, uma mulher de Deus, passa a receber a virtude do mesmo e passa a ter uma santidade momentânea de acordo às necessidades. Então, irmãos, isso que é o que vai acontecer aí, isso é o de menos, tá bem claro, não precisa falar mais, tá bom? Então, irmãos, Deus abençoe a todos com a bênção do céu, a paz de Deus com todos.